Josué, capítulo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após pelo caminho do Jordão até aos vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai, peço-vos, pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Levareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos desse juramento que nos fizesse jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, em que qualquer que sair fora da porta, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue
seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata na janela. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos que estão conosco neste momento, com muita gratidão ao Senhor, estou aqui neste lugar e reconheço que me sinto privilegiado em poder repartir com vocês a palavra, que é a palavra que é poderosa para transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E hoje, neste momento, estamos aqui com um texto da Bíblia muito rico, muito precioso, pois mostra a narrativa bíblica da salvação de Raabe, quando ela agiu e manifestou, glória a Deus, perante o Senhor, a sua fé, quando ela ousou crer, quando ela ousou acreditar em Deus, acreditar na sua palavra, glórias a Deus, acreditar no seu poder. E a Bíblia diz que diante de tudo que Deus estava fazendo, os sinais, as maravilhas para a salvação do seu povo, os milagres realizados diante do Mar Vermelho, as vitórias sobre os inimigos, tudo isso foi causando nos moradores do território de Canaã pavor e temor. Por quê, irmão? Porque Deus, ele deu a terra de Canaã, aquele território para Israel, para a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. E a nação de Israel esteve no Egito, glória a Deus, por 430 anos aproximadamente, e agora chegara o momento de o Senhor lhes entregar a sua terra, e todos os moradores da terra de Canaã seriam então expulsos, deveriam sair daquela terra, porque havia chegado o momento, chegado o tempo em que o povo de Israel tomaria posse da sua terra. A Bíblia diz que quando eles estavam agora já para chegar, glória a Deus, na cidade de Jericó, tomar aquele território, aquele povo estava em grande temor e pavor, não do povo de Israel simplesmente, mas do Deus de Israel. Por quê? Porque eles perceberam, eles ouviram dos feitos do Senhor no meio do seu povo. E esta mulher, dentro dessa história, desse contexto, está aqui uma mulher por nome. A Bíblia diz que Raabe era habitante de Jericó e ela tinha em sua vida, em sua forma de viver, ela vivia na prática da prostituição. A Bíblia diz que ela era uma prostituta, mas sendo ela como ela era e fazendo o que fazia, vivendo nessa prática, quando ela ouviu acerca do Deus de Israel, ela creu no Deus de Israel, ela creu em Deus e temeu ao Senhor e desejou, glória a Deus, e buscou pela salvação dela mesma e também da sua família. Como isso aconteceu? Quando 2 espias foi enviado até a cidade de Jericó para reconhecer a terra, a Bíblia diz que eles entraram na casa da cidade, entraram naquele ambiente, naquela casa. E a Bíblia diz que quando eles chegaram ali, os soldados, as autoridades de Jericó,
enviou até a casa de Raabe, atrás daqueles 2 homens, dizendo: olha, vieram espias aqui e ficamos sabendo que entraram na tua casa. Por ela ter percebido que era, na verdade, homens de Israel, ela os escondeu e não entregou para que eles fossem mortos. Por quê? Porque ela temia ao Senhor, mesmo sem conhecer, mesmo sem estar perto de Deus, mas ela tinha temor, ela tinha medo, mas ela também tinha temor. Então ela manifesta a sua fé em Deus, glória a Jesus, acompanhado de irmão Maico. Por quê? A Bíblia diz lá em Hebreus, e também a Bíblia diz lá no livro de Tiago, que a fé sem obras é morta. E a Bíblia diz que essa atitude de Raabe aqui, o Senhor identificou e enxergou como obras da fé. Ela fez esse trato com esses homens de Israel, a qual nós acabamos de ler. Eles tiveram concordância, e quando Israel veio para tomar Jericó, depois de as muralhas de Jericó ruírem ao chão, a Bíblia diz que a família de Raabe, ela foi salva. A família de Raabe foi preservada da morte. As demais pessoas morreram. Tudo foi destruído. Mas a família de Raabe foi salva. Por quê? Primeiro, porque ela creu no Deus de Israel. Ela creu em Deus. Então logo nós vamos aprender que aqui a graça de Deus é manifesta. O favor de Deus é manifesto para com Raabe, para com a família dela, quando ela manifestou a sua fé. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, de vós, é dom de Deus. Então ela foi salva por quê, irmão? Porque ela merecia? Não. Ela foi salva pela graça de Deus, pelo favor de Deus para com ela, mas através da sua fé. Primeiro, ela creu. Ela teve fé no Deus de Israel. Ela teve fé, glória a Deus, em Deus. E por isso ela desfrutou a salvação, e por isso ela manifestou as obras da sua fé, porque a fé deve ser acompanhada de obras. Qual foi as obras da fé de Raabe? Ela correu o risco da própria vida para proteger os 2 homens, os 2 espias que pertenciam ao povo de Deus. Ela preparou uma corda para os descer pelo muro para que eles não fossem presos. Então, ela, ao proteger esses 2 espias ou esses 2 homens que pertenciam ao povo de Deus, ela estava manifestando as obras da sua fé. A Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9 e 10 que nós somos salvos pela graça, porém de nós é dom de Deus. Mas a Bíblia diz que somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, preparado para as boas obras, para que pratiquemos as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a salvação, ela é por meio de quê, irmão? Por meio da fé. Raabe, já na antiga aliança, na dispensação da lei, ela foi salva por meio da sua fé. Quem que era? O que ela era? Qual eram as práticas dela? Ela era uma prostituta. Ora, quando olhamos para esse texto, nós vamos perceber que para salvar, para mudar a vida do homem, o Senhor não está, em primeiro lugar, procurando aquele que se acha justo e perfeito. Não. A Bíblia diz, lá no livro de Marcos, o Senhor Jesus fala sobre isso. Glórias a Deus, acerca de quem ele veio buscar.
quem ele veio chamar. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores a arrependimento. Eu não vim para aqueles que estão sãos, mas para os doentes. Ela espiritualmente estava doente, estava vivendo uma vida de pecado, mas quando ela ousou crer, a vida dela, a história de Raabe, ela foi transformada, porque ela creu em Deus, creu na sua palavra e teve atitudes que demonstrou a sua fé. Isso foi as obras da fé. Você que ouve nessa tarde a palavra de Deus, eu não sei qual tem sido o seu comportamento, qual é as suas práticas, a forma que você está a viver, talvez olhando para si, pensando que para você, para sua família, não tem mais jeito, pensando acerca de si como um pecador que já cometeu vários pecados, mas sabe que Deus tem um presente para você. Apesar de tudo, Deus tem um presente para você. E qual é o presente de Deus? É na graça e na misericórdia de Deus. Ele tem para você a salvação, o perdão e a vida eterna. Como você pode acessar a esse bem? Através da fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque, aleluia, Ele pagou pelos nossos pecados. A Bíblia diz que quando Ele foi crucificado, quando Ele foi para a cruz, Ele levou sobre si as iniquidades de todos nós. Ele sobre si as nossas iniquidades. Então, nesta oportunidade, se você crer, se você confessar os seus pecados, eu não sei o que você já fez no passado, talvez coisas terríveis. Eu me lembro de um texto que a Bíblia diz, que o apóstolo Paulo, ele mesmo declara dizendo, olha, houve perdão, houve salvação para mim, o principal dos pecadores. Quem foi Paulo? Ele perseguiu a igreja, ele era um perseguidor da igreja. Porém, ele teve um encontro com Jesus. Eu não sei o que você já fez na sua vida, no seu passado. Aleluia, mas Jesus, ele quer transformar a sua vida no presente para te dar uma perspectiva e uma esperança para o futuro. Houve um futuro de esperança, houve um futuro de alegria, houve um futuro de paz para essa mulher chamada Raabe, porque ela creu no Deus de Israel, ela creu no Senhor. Eu não sei como está o seu estado, aleluia, talvez você está desanimado, desanimada, achando que já não tem mais jeito, que você não tem perspectiva, mas assim como o Senhor deu perspectiva para Raabe, quando ela creu em Deus, quando ela teve fé, quando ela acreditou no Deus de Israel, o Senhor me traz aqui para lhe dizer que há esperança para a tua vida, há esperança para o teu futuro na pessoa do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa tarde. Pense nisso e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Deus, meu filho, não temas, não temas, glória a Deus, filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que
É isso aí, povo de Deus, queridos amigos que estão ligadinhos conosco neste momento. Está essa palavra de Deus para o teu coração. Aleluia, é assim que Deus faz. Aleluia, o Senhor nos surpreende. Nós vemos nesse texto que houve salvação para alguém que não pertencia ao povo de Israel. Aí a graça de Deus já estava se manifestando para aqueles que crêem. Isso nos mostra que a salvação é por meio da fé. Por meio da fé. Quando você crê e recebe a dádiva de Deus, a graça de Deus, e decide praticar obras que glorifiquem ao Senhor, não para ser salvo, mas porque você creu, mas por ser salvo. Porque as boas obras não é para a salvação, não é para você ser salvo, mas é por você ser salvo. Porque quando você entrega para vem pela fé, se render ao Senhor, você é criado, é formado em uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Muito bem, povo de Deus, nós vamos neste momento agradecer ao Senhor por mais esta tarde. Eu quero orar pela tua vida, aleluia, aonde você está, pela fé, na pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei qual tem sido a sua vida, como tem sido a sua vida até aqui, mas eu tenho certeza, meu amigo, meu irmão, ouvinte dessa palavra, aleluia, que independente do que você já fez, do seu passado, hoje Jesus ele está aqui. Você está tendo através dessa palavra um encontro com Jesus. Ele quer agir na sua vida, transformar o seu futuro, te dar um futuro de esperança na pessoa dele. Amém? A Bíblia diz que os pensamentos que ele tem acerca de vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Permita-me orar por você neste momento. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua infinita graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor com o qual o Senhor nos amou. Eu te agradeço. Quero também, neste momento, apresentar essas pessoas que agora pararam nesta tarde para receber a tua palavra, para se alimentar, meu Deus, de uma palavra do Senhor, e acabaram de ouvir o exemplo de Raabe, que era uma prostituta, vivia nessa prática, mas ela se arrependeu, ela creu no Senhor e alcançou a salvação. E como diz a tua palavra, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nascimento de Jesus veio da descendência dela, porque ela passou a estar na tua genealogia, do Filho de Deus, do nascimento do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, porque o Senhor faz coisas tremendas, coisas lindas para surpreender as pessoas, para nos surpreender. O Senhor, aleluia, faz coisas extraordinárias. A Bíblia diz que a tua loucura, a loucura de Deus, é mais sábia que os homens. A tua palavra diz que o Senhor ergue o pobre do pó, o necessitado do monturo, para fazê-lo assentar entre os príncipes do seu povo. E aqui está, meu Pai, pessoas que estão ouvindo a tua palavra. Quando ele ousa crer, confessar os seus pecados, se arrepender, entregar a sua vida para o Senhor, passando a praticar boas obras que te glorifica, a vida desta pessoa é transformada e o Senhor surpreende, usando esta vida para a tua glória. E neste momento eu quero apresentar cada um desses ouvintes que estão pela rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, cada pessoa que está ouvindo a tua palavra e está recebendo neste momento. Venha tocar esta vida, venha abençoar, venha transformar aqueles que nessa tarde decidiu romper com o mundo, romper com o pecado, romper com as obras da carne e render a sua vida ao Senhor e ao Salvador Jesus Cristo. Eu lhe peço que o Senhor lhe perdoe os seus pecados, traga uma renovação na sua vida,
que realmente essa pessoa se torne uma nova criatura e comece a viver um novo tempo na tua presença, de forma que o teu nome seja glorificado e essa pessoa tenha um futuro e uma esperança da parte do Senhor. Essa é a minha súplica e eu quero desejar abençoar estas vidas em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Povo de Deus, está aqui essa palavra do Senhor para o teu coração, amém? Deus abençoe a sua vida. Irmão Maico, amanhã nós colocamos o teu louvor que você pediu, amém? Os demais irmãos que estão aí, Deus abençoe sua vida, que estão acompanhando e ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, também estamos aí através dessa plataforma, desse canal. Procure lá Pastor Isaac Brito no YouTube, se inscreva, comente, compartilhe com seus amigos. Vamos aí avançar em um grande propósito, que é transmitir a palavra de Deus para os corações também através aí desses canais, desses aplicativos. Amém? Deus abençoe sua vida, fiquem todos na paz do Senhor. Amanhã, querendo Deus, estaremos de volta. Deus abençoe cada um dos irmãos, os semeadores, os patrocinadores que tem nos ajudado nesse propósito. Amanhã retomaremos aí a divulgação do comercial de cada estabelecimento. Vamos fazer uma breve atualização aí e vamos estar retomando os anúncios em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, um abraço para você. Querendo Deus, até amanhã em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus.